Bem-vindos de volta. Eu sou a Adriana, pneumologista, e vamos falar do grande momento, a grande pergunta: quando decanular? Né? O meu filho pode já ficar sem essa cânula? E isso aí é um momento de muita ansiedade, né? De todos vocês, pais, com crianças portadoras de uma traqueostomia. Então, o que é importantíssimo? A primeira pergunta que a gente deve se fazer: a condição que motivou a realização da traqueostomia, ela foi resolvida ou melhorou muito? Então, essa é a grande pergunta. A gente só pode começar a pensar em retirar a cânula de uma criança quando a gente, de alguma forma, tem certeza que aquela condição clínica que motivou a colocação da cânula se resolveu ou melhorou muito. Então, por exemplo, uma criança que tinha, num primeiro momento, uma estenose subglótica, então o ar entrava com muita dificuldade ali pelo laringe e que, com o tratamento, aquela via aérea foi aberta e ela agora respira, o ar passa por cima. Uma vez, né, que essa pergunta primordial, a condição desse menor se resolveu, vamos pensar em retirar a cânula, a gente precisa fazer um checklist, que são basicamente 5 outras grandes perguntas. A primeira pergunta: essa criança ventila espontaneamente com conforto, isso há pelo menos 3 meses? Ou seja, ela não precisa de nenhum suporte ventilatório, nenhuma máquina, nenhum tipo de suporte de pressão, de oxigênio, ela respira com conforto? E isso tem que ser pelo tempo mínimo de 3 meses. A segunda grande pergunta: essa criança tosse? E essa tosse é eficaz, capaz de mobilizar a secreção? Essa é uma pergunta importantíssima. A terceira pergunta do nosso checklist: nível de consciência. Como é que é o nível de consciência dessa criança? Ela interage com o meio ou é uma criança completamente comatosa, sem nenhuma interação com o meio? A quarta pergunta: essa criança tem uma deglutição minimamente razoável ou é uma criança que não deglute absolutamente nada? E a quinta pergunta do nosso checklist: essa criança vai precisar de alguma intervenção cirúrgica a curto prazo? Alguma condição para correção, por exemplo, de uma malformação craniofacial que motivou a traqueostomia? Ainda falta alguma etapa cirúrgica a ser concluída? Então, essas são as 5 grandes perguntas que a gente deve se fazer. Uma vez que todas elas sejam respondidas de forma afirmativa, o que é importante? Que essa via aérea seja avaliada. Então, essa criança tem que ser submetida a uma laringotraqueobroncoscopia, para que a gente tenha certeza que não há nada impedindo a passagem de ar da traqueostomia para cima, ou seja, na cavidade oral, no laringe, onde tem as cordas vocais, e nesse terço proximal da traqueia, acima do buraquinho da traqueostomia. Então, isso é muito importante, para que, uma vez que se faça uma programação de decanulação e se venha tirar a cânula dessa criança, ela respire com conforto, não passe por nenhuma situação de obstrução das vias aéreas que tenha que ser refeita novamente a traqueostomia. Uma vez que essa criança resolveu a condição inicial que motivou a traqueostomia, que ela tem todas as 5 perguntas desse checklist respondidas de forma afirmativa, tenha feito uma endoscopia respiratória e não tenha nenhum impeditivo à retirada desta cânula, aí sim pode-se começar uma programação de decanulação. E existem alguns protocolos, mas basicamente esses protocolos englobam a redução gradual do tamanho desta cânula, dependendo da idade da criança, a oclusão por períodos cada vez maiores durante o dia, sob supervisão, a realização ou não de uma polissonografia com a cânula ocluída à noite, isso não é obrigatório, e importantíssimo, que a retirada dessa cânula seja feita em ambiente hospitalar, com monitorização e supervisão. Muito obrigada por vocês me assistirem. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Até a próxima!